Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui hoje, dia 4 de outubro, para darmos continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Nós estamos estudando a revista Legados de Fé e estamos na lição de número 4, que tem como título Zacarias e Isabel, Tempo para todo o propósito. O texto bíblico básico que nós vamos ler está em Lucas 1, de 5 a 25. Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença nos encontramos nesta hora para dar a Ti toda honra, glória e louvor. Te agradecemos, Pai, por Tua presença através do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Estamos aqui para Te servir e também para aprendermos um pouco mais. Por isso te pedimos, fale aos nossos corações através deste estudo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra então. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Amém. Antes de darmos início, ao nosso estudo sobre esse texto, sobre Zacarias e Isabel, vou lembrar aos irmãos algumas notícias que nós tivemos durante essa semana. Tivemos o nosso governador, Casagrande, decretando estado de calamidade pública no Espírito Santo. Tivemos os pais e professores em discussão com relação ao retorno das aulas, neste mês de outubro. Infelizmente, tivemos a notícia de que nesse segundo trimestre de 2020, o número de desempregados ele foi para 12,8 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Temos também tivemos uma discussão sobre os recursos que foram propostos ser usados para garantir a renda cidadã. A proposta é que tirem dinheiro dos precatórios e do Fundeb para poder financiar esse novo programa social.
E enquanto isso, pelo mundo, nós vimos aí que tivemos um grande debate, né, entre Trump e Biden para a presidência dos Estados Unidos, que afeta, né, a economia mundial, essa discussão ali. E também nós tivemos a alegre notícia de que já está nos últimos estágios a vacina oral contra o Covid-19. Muitas notícias difíceis, situações problema, e o que nós podemos fazer em relação a estas situações, né, que nós estamos vivenciando em nosso país, mundialmente. O que a gente pode fazer diante do nosso Deus para que a gente não desanime na fé, enquanto a gente espera a resposta do nosso Deus? Bem, como fundamento bíblico sobre esse texto que nós lemos, nós vemos que a narrativa sobre Zacarias e Isabel, ela começa com uma afirmativa sutilmente contraditória do ponto de vista da tradição judaica. Ambos eram justos diante de Deus e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Lucas 1, de 6 a 7. A piedade desse casal é ressaltada com adjetivos justos e irrepreensíveis. E isso quer dizer que eles serviam fielmente a Deus. Por isso que era difícil para eles entenderem sua situação de não terem filho, pois as pessoas sustentavam naqueles tempos que Deus abençoaria seus servos fiéis, dando-lhe filhos. A menção da idade provavelmente visava deixar bem claro que não podiam esperar qualquer mudança naquela situação, segundo Morris, né? Zacarias, cujo nome significa Iavé, lembra-se, o nome dele significa Iavé, lembra-se, era um sacerdote do turno ou do grupo de Abias, um dos 24 que revezavam nas tarefas do templo, conforme for estabelecido pelo rei Davi para aqueles que eram descendentes de Arão. Passavam, né, um tempo estudando, mais ou menos uns 5 anos, e aprendendo, né, sobre como funcionavam as atividades dentro do templo, e depois viravam um sacerdote. Apesar da idade avançada, Zacarias estava de prontidão lá no seu turno, e ele foi sorteado para queimar incenso no santuário. Essa era uma tarefa privilegiada, considerando que o santuário não era um lugar tão acessível, e como tinham muitos sacerdotes, cerca de 18.000, alguns nem chegavam a ser escalados durante toda a sua vida, e outros eram escalados 1 ou 2 vezes. Foi cumprido, então, o seu sacerdócio no templo, e Zacarias foi visitado por um anjo do Senhor que veio anunciar o nascimento do seu filho. Note-se que o anjo diz: a sua oração foi ouvida, o que aponta para o fato de que o sacerdote Zacarias colocava o desejo dele de ser pai diante do Senhor. Porém, a reação manifestada por Zacarias não é a de quem orava com fé. Ele contesta o argumento, que a gente pode até dizer que é válido, né, da idade avançada dele e também da sua esposa. E não se tratou de uma dúvida sobre como aconteceria o nascimento, como lá no caso de Maria, como que isso vai acontecer, mas se o nascimento iria acontecer. A resposta que foi dada pelo anjo, primeiramente em forma de apresentação pessoal, lá no versículo 19, enfatizava a sua autoridade de alguém que era enviado de Deus, e ele emudece a Zacarias. Sua incredulidade não anularia a ação de Deus, mas ele estaria impedido de anunciá-la. Ele só poderia falar sobre isso depois do nascimento do seu filho João. E quando isso aconteceu, o sacerdote Zacarias sabiamente usou a sua voz para glorificar o nome do Senhor. E ele estava cheio do Espírito Santo e exaltando e glorificando por ver, né, o milagre que Deus tinha realizado na família dele. Isabel, cujo nome significa meu Deus prometeu, recebeu a gravidez como um favor de Deus para tirar a sua vergonha diante da comunidade. Durante a sua gestação, a Maria foi à sua casa
E estando as duas grávidas, elas conversaram ali, né? E cheia do Espírito Santo, Isabel reconhece o Messias que está no ventre da sua parente, glorificando mais uma vez o Senhor e honrando a Maria como a mãe do Salvador. Isabel ainda dá uma palavra profética para Maria e fala: você é bem-aventurada, aquela mulher que creu, pois serão cumpridas as palavras que foram ditas por parte do nosso Senhor. E ainda que as mulheres naquela época não exercessem o sacerdócio, a Isabel ela vai refletir a familiaridade dela com o ministério sacerdotal pela postura que ela assume diante da revelação que foi dada pelo Espírito de Deus. Embora o costume da época fosse dar ao filho homem o mesmo nome do pai, a Isabel escolhe para o filho o mesmo nome que o anjo anunciou a Zacarias: João. O nome João, que significa Deus é gracioso, além de ter sido determinado por Deus, ele manifesta a bênção e a graça de Deus na vida desse casal. Não se vê outras menções sobre Zacarias e sobre Isabel na Bíblia. Porém, esse único relato tem muito a nos ensinar sobre fé, sobre fidelidade, sobre serviço ao nosso Deus e também sobre milagres que o nosso Deus realizou e realiza até hoje. Então, trazendo tudo isso para os dias de hoje, diante dessas notícias que nós semanalmente estamos tendo, muitas vezes notícias que trazem angústia ao nosso coração, ansiedade ao nosso coração, nós podemos ver que a Bíblia ela nos traz um momento de reflexão para que a gente tome como exemplo essas vidas dentro daquilo que eles passaram e que é para nós hoje. Ainda que os elementos, né, da vida de Zacarias e de Isabel não sejam muito comuns a nós, por exemplo, naquela época, né, a questão do sacerdócio, o papel das mulheres, era bem diferente. Até mesmo o impacto de não ter filhos naquela época era bem diferente de hoje. A vida desses dois, elas nos inspiram de formas bem preciosas. Por exemplo, pessoas fiéis também vivenciam situações difíceis e situações desagradáveis. Embora muito se pregue hoje sobre o sucesso que advém da fé, a vida vitoriosa prometida pelo Evangelho, está lá em 2 Coríntios 2, de 1 até o versículo 4, isso passa pelo enfrentamento de muitas dificuldades, o que também nos é revelado lá em Romanos 8, dos versículos 36 e 37. Passaremos, né, por momentos de lutas, por momentos de dificuldades. Todavia, nós temos uma certeza que é gerada pela fé. Deus, ele ouve orações sinceras. Lucas 1, versículo 13. E nos socorre em nossa angústia, como está lá no Salmo 46, versículo 1. Levando-nos à superação da situação em que nós estamos vivenciando. A nossa fé em Deus, ela não vai nos garantir ter tudo aquilo que nós desejamos, e muito menos no tempo que a gente quer. As bênçãos de Deus em nossas vidas, elas estão associadas aos propósitos de Deus para nós. E embora elas nos tragam muita alegria, elas se destinam a algo muito maior, que é a manifestação da graça de Deus e do poder dele, que é para além de nós. E tudo isso acontece no tempo de Deus, segundo Eclesiastes 3, lá no versículo 11. A nossa humanidade, ela tem os seus limites. Notamos os limites humanos, especialmente através da postura duvidosa que Zacarias teve diante do anúncio do anjo, né? Você vai ter um filho. E ele pensou, nessa idade? Cada um de nós tem as suas próprias fraquezas, tem os seus momentos de dúvidas, seus momentos de questionamentos, mas não podemos perder os nossos princípios da fé cristã. Devemos nos esforçar para viver de forma justa diante de Deus e das pessoas, cumprindo os preceitos e os mandamentos do nosso Deus, como fez, né, Zacarias e Isabel, fazendo aquilo que o nosso Deus nos mandou fazer, perseverando na oração diante do nosso Deus e nos alegrando com os feitos de Deus, não só na nossa vida, mas também na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs.
E isso é para você pensar, meu irmão, minha irmã. Quantas vezes a gente ora por algo e quando está para acontecer, a gente deixa que a incredulidade tome conta do nosso ser e a gente passa a olhar a circunstância e não criamos expectativas em Deus. Esse Deus é aquele que tudo pode. Lá no Salmo 55, no versículo 22, nos garante que o nosso Deus pode fazer todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Essa é uma atitude de incredulidade que precisa ser evitada por você e por mim. Nós temos que aprender a exercer a nossa fé e confiar no nosso Deus, no Deus que tudo pode, no Deus que por nós tudo executa. O emudecimento de Zacarias, ele não foi um castigo de Deus para ele, mas além de um sinal de autoridade do anjo, ele serviu para a proteção do próprio Zacarias. Se ele pudesse falar, ele poderia espalhar a sua própria incredulidade. Muitas vezes, o melhor remédio para a dúvida é silenciar-se diante das pessoas. Podemos falar com Deus, mas quando ficamos disseminando dúvidas, nós enfraquecemos não só a nós mesmos, mas também enfraquecemos aquele que está do nosso lado, o que não é bom em nenhum momento. As nossas limitações, elas não limitam a bênção do nosso Deus. Deus não deixou de abençoar Zacarias e nem deixou de honrá-lo por causa de um momento de fraqueza que ele teve. Porque Deus, ele conhece os corações e ele vê a sábia fidelidade que tinha aquele servo fiel, Zacarias. O Deus que sonda os nossos corações, lá segundo Jeremias 17, no versículo 10, ele certamente vai manifestar o seu perdão e graça sobre nós diante das nossas falhas, dos nossos pecados, e ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos com confiança diante dele. Muitas vezes, desanimamos na nossa caminhada. Deixamos de acreditar por um momento, mas isso tem que entrar na nossa cabeça. Isso não vai nos desabilitar de recebermos a bênção do Senhor. Mesmo porque as nossas bênçãos não nos são dadas porque nós somos bonzinhos, porque nós merecemos, não. Podemos confiar que em nossas vidas, os planos de Deus, eles não serão frustrados. E ele se manifestará em tempo oportuno, ou seja, no tempo certo, nos renovando a fé e a esperança, porque suas promessas e os seus propósitos têm tempo certo para se cumprir na sua vida e na minha vida. E lembrando, não há impossíveis, nem situações difíceis para o nosso Deus. Aleluia! Concluindo então, Zacarias e Isabel, eles nos deixam um legado de fé e de esperança, pois serviam a Deus com simplicidade, olhando para quem Ele é, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que controla todo o universo. Nada nós devemos fazer para Deus visando receber deste Deus alguma coisa. As bênçãos mais preciosas, certamente, você e eu, meu irmão, minha irmã, nós já recebemos, que foi o perdão, a graça, o amor, a salvação e a filiação. Você é filho, você é filha amada. Deus nos ama e sempre tem o melhor para nós. Ele sabe o que de fato será bênção em nossas vidas e no tempo certo. E o que cabe a você e a mim? Cabe a nós servirmos com alegria e com singeleza de coração, crendo que na presença do nosso Senhor há toda a força necessária para isso. Ele é o Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deixo aqui então alguns textos para reflexão dos irmãos e das irmãs para esta semana. Textos que ajudarão a compreender ainda melhor este estudo, para que nós saibamos, compreendamos qual é o propósito do nosso Deus amado para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai amado, na Tua presença mais uma vez nós nos colocamos, te agradecendo, Pai, por esse estudo tão revelador, mostrando que não é pelos nossos méritos que somos abençoados, mas, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, pelo Teu perdão.
Somos gratos a Ti, Pai, por exemplos de fé, como de Zacarias e de Isabel, que perseveraram, Pai, no serviço do Teu reino, mesmo, Senhor Deus, quando as situações eram contrárias. Nós também, Pai, temos muitas situações que muitas vezes não são para nós situações boas, são de ansiedade, de angústia, mas nós colocamos diante de Ti, que é o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. Toma, Senhor Deus, toma a direção do nosso país, toma a direção, Senhor Deus, das nossas vidas. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. A graça e a paz, amada igreja.